Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui, para a nossa segunda aula de redação. O propósito dessa aula é para a gente corrigir os exercícios que foram pedidos na última aula. Então, se você não está com a sua apostila aí, você para esse vídeo, busca a sua apostila que nós vamos fazer correção, ok? Então, olha só, eu vou corrigir lá na página 14. Os exercícios eram página 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Lembram disso? Então, vamos na página 14. Olha bem. Ó, tem esse quadro aqui que às vezes algumas pessoas não fizeram. Então, eu vou fazer com vocês agora. Número 1. A fêmea ruminante deslocou-se para o terreno sáfaro e alagadiço. Aí, o que vocês têm que fazer? Esse texto, essa oração, toda cheia de palavras difíceis, você tem que transformar para um ditado popular. Então, a fêmea ruminante é o quê? É vaca. Deslocou-se para o terreno sáfaro, um brejo. Então, a vaca foi para o brejo. 2. Prosopopeia Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Conversa mole para boi dormir. 3. Romper a face, quebrar a cara. 4. Creditar um primata, pagar um mico, porque creditar é pagar. 5. Derrubar com a extremidade do membro inferior o suporte sustentáculo de uma das unidades de acampamento. Chutar o pau da barraca. 6. Derrubar com intenções mortais. Cair matando. Então, esses são que é para você completar esse quadro. Aí a gente vai passar lá para a análise dessa capa, tá? Então, olha bem. Identifique a origem dessa imagem, as informações que ela veicula, o tema central abordado. Então, a imagem é a capa de um caderno da Folha de São Paulo, intitulado Sinapse. É como se fosse uma revista anexa, tá? Nela vincula-se os títulos das principais matérias da edição. Mas o que ele dá mais ênfase é o que ele se refere às linguagens técnicas ou jargões que dificultam o diálogo entre profissionais e leigos, tá? Então, a resposta da 9 é essa. A imagem de uma revista ou de um suplemento que vem dentro do jornal, mas os principais títulos têm a ver com o quê? Com o jargão, tá? A 10. Com base na leitura, responda. Em que informações você se baseou para identificar esses elementos? Então, o que vocês olharam? A origem, a informação e o tema central, né? Encontra-se onde? No jornal, no local e data da publicação, como as imagens são feitas, você vê que são imagens grandes, né? O balão ficou bem em destaque, e o título da matéria, que estão dentro do caderno, escrito sinapse, tá? Quantas matérias, a B, da 10, quantas matérias são destaques neste caderno de publicação? São 3 matérias que se destacam, ó. A entrevista com o sociólogo, a leitura de Cruzadas com Chico Sá e sobre jargões. Falar difícil é fácil. Qual que é a mais importante? Porque, lógico que a mais importante é a sobre linguagem, a sobre jargão. Isso indica que o relevo foi dado a ela. Seu título está em destaque, em letra maior que as demais dos outros títulos, está centralizado e a ilustração tem a ver com o quê? Com a matéria sobre jargão. 11. Na ilustração, há 2 homens conversando, de acordo com o contexto. Letra A. A fala do homem deve ser incompreensível para que os que atuam em sua área. Em sua área, não, porque ele usou um jargão de uma determinada profissão. B. A imagem ilustra a afirmativa que a segue, de que é fácil falar difícil. Essa que é a correta, a letra B, tá?
Por que a C é errada? A matéria de capa será desenvolvida na página 8 de outro caderno? Não, é daquele caderno que está na capa. O homem que fala é o leigo e o outro que escuta é o profissional? Não, o que fala é o profissional, o que escuta é o leigo. E o linguajar de um evidencia que ele não sabe falar a língua portuguesa? Ele sabe falar a língua portuguesa, ele só usa termos técnicos. A número 12. De acordo com o texto, falar difícil é fácil, porque basta que, letra A, o locutor e os ouvintes saibam o assunto da conversa? Não, porque se ele usa determinadas palavras que são jargão, não vai adiantar. B, o locutor empregue palavras que não existem no idioma? Elas existem, só que elas são palavras técnicas. C, o locutor empregue termos a que o ouvinte não tem acesso? É isso. Quem está falando usa palavras muito específicas de determinada profissão, que o outro não está acostumado. Elas são da língua portuguesa, elas estão no dicionário, mas elas são muito técnicas. Então, acerta a letra C. D, o ouvinte encontra sinônimos que favoreçam a interlocução? Imagina, a pessoa está lá falando, eu tenho que imaginar, pegar o sinônimo mais fácil. Não. O ouvinte seja capaz de simplificar o que foi dito pelo locutor? Também não. Então, a letra C que é fácil, que é a C, correta. 13. Pense em situações opostas ao que divulga na capa desse caderno e responda. Quando que falar é difícil? Tá? Quando você está numa reunião de amigos, é difícil falar? É quando é necessário comprovar conhecimento, tipo apresentando um trabalho, né? Um seminário? Acho que sim. Se é avaliado, quando a gente está apresentando e alguém está avaliando a gente, fica mais difícil. Não se conhece bem o interlocutor, né? Depende. Se a pessoa for tímida, é difícil. Mas se ela não for, aqui depende da pessoa. Não se sabe o que dizer? Também depende da pessoa. Às vezes a pessoa ela é descolada, ela não sabe o que ela dizer, mas ela inventa. O outro é tímido, para ele é muito difícil. Falta assunto? Acho que isso aqui é verdade, tá? Aí a número 14, o que motiva as pessoas a falar difícil? Isso aqui vocês poderiam mandar para mim por e-mail, a 14, tá? Por quê? Porque isso aqui é pessoal, aí eu tenho que avaliar, ok? Aí a gente tem, vocês vão mandar para mim, tanto essa última da página 15, quanto as da página 16, eu quero que vocês mandem por e-mail. E elas vão ser avaliadas, tá? Porque como elas são abertas, elas serão avaliadas. Só 18 que não. Então, vou corrigir 18 aqui, ó. O efeito de humor nessa anedota é produzido, sobretudo, a anedota que ele está falando é sobre aquele texto em que o professor pede para ele entregar uma laranja. E aí ele entrega, aqui está Epaminondas, uma laranja para você. E aí o professor falando, de jeito nenhum, quero que você escreva de outro jeito. E aí essa aqui é a anedota. Pela maneira inoportuna como o aluno atendeu no primeiro momento a solicitação do professor. A graça não tem que não. B, pela reação violenta que o professor demonstrou diante da respostas irrefletida do aluno. Poderia ser essa. C, pela recomendação que o professor fez quando avaliou a segunda resposta do aluno. Também não. Pelo tom irônico, o aluno imprimiu a frase, pois não, revelando que já tinha entendido antes da primeira resposta o que lhe fora pedido. Também não. E a E, pela exagerada descrição da laranja e dos meios de degustá-la, que produziu a desproporção entre a primeira e a segunda resposta do aluno. Quando ele usou palavras muito técnicas para explicar como chupar uma laranja, tá? Então, nós vamos parando por aqui e na próxima aula a gente corrige, ok?